Boa noite, meus irmãos. Hoje, diferentemente, eu vou deixar a máscara. Eu acho que eu resfriei ou peguei uma alergia da poeira na sexta-feira. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Nós estamos expondo esse livro, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 25, apenas 3 versículos. Esse texto muito conhecido, e algo que me chama a atenção quando eu olho textos muito conhecidos é que às vezes a gente vai se acostumando com ele, e à medida que nós vamos nos acostumando, parece que ele não tem nada mais para nos oferecer, ou que já compreendemos tudo daquele texto. E aí eu me lembro daqueles que trabalham em uma função em que eles têm que manusear arma, ou arma de fogo sobretudo, e um ensino muito útil é de que nunca se deve achar que conhece demais o instrumento de trabalho. Sempre ele vai requerer uma atenção redobrada, porque o dia que se relaxar na atenção, certamente pode acontecer acidentes. E quando nós olhamos esse texto bastante conhecido, que nós vemos, eu com muito temor do Senhor, eu fico olhando sempre na perspectiva de que esta palavra, ela sempre será atual, ela sempre foi útil para a repreensão, para o ensino. Então, inspirada por Deus, ela tem sempre algo para nos ensinar. Lucas capítulo 8, de 22 a 25, diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, não estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Vamos orar? Ó Deus Pai Santo, Deus poderoso, Deus de graça, de infinita bondade, nós te bendizemos, Senhor. Agradecemos por estes homens que foram inspirados pelo Senhor a escrever e que hoje chegam aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, ó Deus, para nos trazer esperança, edificação e nos ensinar da parte do Senhor aquilo que nós necessitamos para glorificar o Teu nome e viver segundo é Teu desejo e Tua palavra. Que o Senhor possa usar esta palavra para falar aos nossos corações nesta noite e edificar a Tua igreja. Essa é a nossa oração, na mediação de Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Amém. Meus irmãos, todo bom empreendedor, quando pensa em abrir uma empresa, ele precisa calcular os riscos do seu novo negócio. Ele precisa tomar algumas providências muito básicas, como, por exemplo, identificar uma boa oportunidade de negócio, fazer um bom planejamento financeiro, o custo do empreendimento. Ele precisa fazer uma boa análise de mercado, ele precisa calcular os riscos do mercado e o nível de incerteza, ele precisa examinar e analisar a aceitação do produto, ele precisa verificar quais são as ameaças que ele tem no mercado. Mas mesmo tomando todos esses cuidados, não há garantia de que o empreendimento que ele deseja começar tenha sucesso. Ele vai sempre depender de
flutuações no mercado e situações não previstas, às vezes. Eu fico me lembrando de alguns meses, ou talvez até o ano passado, nós tínhamos em alguns dos nossos parques aquelas bicicletas disponibilizadas e por meio do seu cartão você desbloqueava e você poderia andar com aquela bicicleta ou patinete e depois deixá-lo lá, ele estava sendo monitorado. Mas hoje, ao que se percebe, pelo menos aqui em Taguatinga, e parece que em Brasília esse negócio deu uma fragilizada. Não se vê mais com a mesma frequência. Talvez um negócio, um empreendimento que se tentou, mas não deu certo. Ou seja, ele acabou naufragando. Algo que nós aprendemos de tudo isso é que uma coisa é certa: enquanto nós vivermos, nós vamos passar por tempestades. Elas são comuns, elas fazem parte da vida de todas as pessoas e também daqueles que são crentes no Senhor Jesus. Portanto, essa é uma coisa certa. Essas tempestades que são muito comuns, que balançam as estruturas, que mostram e evidenciam a fragilidade humana, mas elas têm muito a nos ensinar, e esse texto tem muito a falar aos nossos corações, muitas aplicações para as nossas vidas. Por isso eu pensei nesse tema, acerca do medo e do amor a Cristo, que lança fora o medo. O apóstolo João, lá no capítulo 1 da sua primeira carta, lá no capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz que o amor lança fora o medo. O amor a Cristo, Cristo lança fora o medo, porque há um custo em seguir Jesus. E o custo de seguir Jesus é saber que existem tempestades, mesmo para aqueles que estão seguindo a Cristo. Existem tempestades mesmo para aqueles que andam com Jesus. E mais, no amor não existe medo, porque Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, que experimentou as mesmas privações físicas que nós experimentamos. E também porque Cristo é Senhor da sua criação. Então nós vamos meditar nesses três pontos, nessas três perspectivas. Quando nós olhamos os evangelhos sinóticos e tanto Marcos como Mateus mencionam esta passagem com algumas variações, mas há que se entender que na verdade trata-se de um mesmo episódio, mas nós vamos pegar desses três autores, perceber que tem nuances que são importantes. Quando nós olhamos esses sinóticos, nós vemos alguns detalhes que jogam luz em alguns aspectos importantes dessa passagem de Lucas. Lucas, médico, com o seu pensamento grego muito mais resumido, lógico, cortando as gorduras, ou o que ele achava que era gorduras. Esse texto inspirado, ele foi um texto mais enxuto. Mas se nós olharmos alguns aspectos dessa passagem, nós vamos ver algumas semelhanças ou alguma ligação com a passagem que está em Mateus capítulo 8, a partir do verso de 18 a 20. E aí eu quero lembrar os irmãos, Mateus diz o seguinte: olha, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem, a mesma coisa. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então esse escriba que queria Jesus, seguir Jesus, já foi alertado: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho paradeiro, eu não tenho o luxo talvez que você gostaria. E Mateus não nos traz depois uma nova resposta desse escriba, desse doutor da lei. Na primeira parte dessa passagem, Jesus trata com sabedoria e as pessoas que desejam segui-lo. Mateus nos fala de um outro que diz: olha, Senhor, ele deseja também seguir a Jesus. E aí Jesus dá a ele também uma resposta. Ele diz assim: verso 24. Ok,
21 diz assim: olha, e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Ou seja, ele havia feito o mesmo pedido, e ele diz: olha, vamos adiar um pouco essa partida e me permite primeiro enterrar o meu pai, e nós vamos tocar em alguns aspectos disso. Depois disso, Jesus chama os discípulos para irem para outra margem, como Lucas nos fala. E aí nós vamos perceber que Jesus, ele responde com muita gentileza. Quando esse discípulo diz que primeiro precisa sepultar os seus pais, parece que à primeira vista isso aí é um pedido natural. Seria insensibilidade de Jesus não permitir que aquele discípulo enterrasse o seu pai. E a resposta de Jesus ali é: olha, deixe que os mortos espirituais enterrem os mortos físicos. Há quem diga que esse moço estava pedindo, por exemplo, adia, espera até o meu pai morrer, porque eu ainda tenho uma herança para receber. Portanto, nós começamos a perceber aqui que Jesus está dizendo: olha, calculem o custo de me seguir. A lição que nós temos para nós, o custo que nós estamos dispostos a pagar para seguir a Cristo. Todo cristão deveria considerar, e considerar nessa perspectiva é sempre calcular, avaliar, usar a caneta para fazer cálculos, calcular a caminhada por Cristo. Esse é um ensinamento bastante claro. E quando eu disse no início acerca de se pensar em criar uma empresa ou fazer um empreendimento, é preciso analisar os custos, os riscos. Se não assumirmos os riscos, ainda que sejamos aptos a começar, nós teremos dificuldades. Portanto, o que Jesus quer de nós é que nós entendamos que no amor não existe medo, porque o custo, tem que se conhecer o custo de seguir a Cristo. Eu fico imaginando, talvez nós pensemos em tempestades, e eu estava olhando enquanto preparava durante a semana esse sermão, algumas tempestades no oceano com embarcações, e aí não tem tamanho de embarcação. Nós vemos navios muito grandes carregando containers, e parece que o oceano vai jogando de um lado para lá. Às vezes você percebe um container caindo no oceano, e eu fico imaginando as pessoas ali dentro, e eu digo porque eu morreria de medo, eu ficaria extremamente atemorizado. Eu ficaria num oceano com tamanha violência e tamanha tempestade. E aí eu fico imaginando, nós podemos enfrentar tempestades nos dias normais. Quando nós vamos nos casar, nós precisamos calcular alguns riscos. Muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não colocamos tudo na ponta do lápis. Quando eu digo na ponta do lápis, nós não avaliamos todas as situações, e nós casamos. E nós sabemos que virão tempestades. A mesma coisa quando nós decidimos pela paternidade. E hoje é dia dos pais, e aqueles que são pais aqui sabem as tempestades que enfrentaram quando seus filhos eram pequenos. Muitos trabalhando em duplo emprego, muitos trabalhando até um pouco mais tarde, muitos tendo bastante dificuldade quando você vê a criança com 39 graus de febre, a gente dá banho na água morna, na água fria, e dá um remedinho e não passa, e nós temos que correr levar para um especialista. São tipos de tempestades que muitas vezes a gente não calcula, e nós não fazemos isso porque nós somos amparados pelo Senhor. Hoje nós esperamos no Senhor, mas são tempestades que nos vêm. Nós vivemos com tempestade o tempo todo. Esses discípulos que estavam com Jesus nessa tempestade, eles conheciam muito bem o mar da Galileia. Era muito comum aquele mar de 21 quilômetros de extensão por 12 de largura. Quando o ar quente, e ele cercado por montanhas, quando o ar quente se juntava com o ar frio, gerava essas tempestades. E dentre aqueles discípulos haviam muitos pescadores, homens que estavam acostumados, mas ainda assim ficaram muito atemorizados.
E algo interessante nesse texto é que esses homens ficaram admirados de Jesus. Dentre os tantos milagres que Jesus havia feito, esse de controlar a criação, de controlar os ventos, de controlar a tempestade, trouxe para eles um certo espanto, uma certa admiração. Poucos milagres registrados nos evangelhos deixaram os apóstolos tão impressionados como esse. Aqueles homens que estavam na embarcação, pelo menos Pedro, André, Tiago, João, estavam acostumados a pescar, estavam acostumados a navegar. Como cristãos, nós devemos esperar que a jornada com Cristo, aliás, nós não devemos esperar que a jornada com Cristo seja isenta de tempestades. Nós ainda vamos enfrentar muitas. Cada um tem a sua. Altera a modalidade, mas são tempestades. E hoje nós sabemos que nós enfrentamos essas tempestades, mas nós temos no barco alguém que sabe tudo de tempestade. E algo interessante nesse texto é que aqueles homens conheciam, ou presume-se que conheciam, a literatura do Antigo Testamento. Conheciam os salmos, conheciam a história do povo de Deus, a caminhada, muito melhor talvez do que o que nós conhecemos hoje. E a história da redenção, e quando eles ficaram alarmados com Cristo e com aquela tempestade, eu fico imaginando o que não passou na mente deles. Nós temos aqui dentro do barco o Messias, nós temos dentro do barco aquele de quem Isaías falou, nós temos dentro do barco aquele que não pode perecer, nós temos dentro do barco aquele que é a esperança de Israel, nós temos dentro do barco aquele que, segundo a profecia, vai morrer no madeiro e não afundado no mar da Galileia. Na hora da tempestade é muito difícil pensar logicamente. Na hora da tempestade nós precisamos estar ancorados na rocha que é Cristo Jesus, que estava durante a tempestade calmamente dormindo no barco, nem a tempestade o acordou. Nós devemos esperar uma jornada com Cristo, mas não isenta de tempestades. Mas nós devemos ter certeza de que as trevas não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Não prevalece, ainda que passamos por tempestades. E a nossa alegria deve ser a de um pecador que recebeu salvação. E eu fico imaginando, quando se recebe presente, não tem outra reação senão gratidão. Nós não recebemos presente sem gratidão. E a salvação é o maior presente que nós recebemos. O perdão gratuito dos pecados, a absolvição eterna por Cristo. Esse é o maior presente que deve transformar as nossas tempestades em brisas muito suaves. E esperar naquele que, embora esteja na proa do barco, com a sua cabeça no travesseiro, que provavelmente era onde o piloto do barco se assentava, estava dormindo. Cristo jamais prometeu que nós teríamos uma vida isenta de aflições, mas a promessa é de que Ele sempre estaria conosco nas aflições. Os discípulos poderiam ter se lembrado do Salmo 23. Eles poderiam muito bem ter se lembrado de que, ainda que estivesse no vale da sombra da morte, seu bordão e seu cajado os guardaria. O barco jamais iria afundar, porque ele é garantia de vida eterna. Nele estava o garantidor da vida eterna. E a garantia era obrigatoriamente a cruz. A cruz é passagem obrigatória para Jesus. E aqueles homens não conseguiram pensar nesta perspectiva. Eles não conseguiram pensar logicamente. Nós temos uma caminhada com Cristo cheias de riscos, mas sem nenhum risco de perda da eternidade.
Nós temos uma caminhada com Cristo, que ainda que não sejam isentas de tribulações e de tempestades, esse barco vai chegar do outro lado. Porque o Senhor da história está nesse barco. Cristo caminhando conosco, Ele transforma o nosso ser, Ele transforma os nossos afetos, fazendo-nos desprender desse mundo e olhar essa tempestade, ainda que estejamos dentro dela, no olho do furacão, e nos lembrarmos que Ele é Senhor da sua criação. E como salmista, depois da tempestade, salmista no Salmo 119, 71, que diz: foi-me bom eu ter passado por aflição. Então agradeceremos ao Senhor por todos os temporais. Esse texto simplório, extremamente conhecido, nos fala de um Senhor que não podia ser afundado com aquele barco. Jesus experimentou todas as privações físicas que nós experimentamos. Então não tem nenhuma privação física que experimentemos que Ele não tenha experimentado num nível muito mais profundo. Esse texto nos fala que Jesus é homem e também Deus. Acompanha na sua Bíblia. A partir do verso 22, olha, ele diz: aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco e em companhia dos seus discípulos disse-lhes: passemos para outra margem do lago. Partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Marcos nos fala aqui que antes disso Jesus estivera na outra margem, ensinando durante todo o dia os seus discípulos, curando, atendendo as pessoas, trazendo esperança para as pessoas. E depois de um dia exaustivo, ele sentiu cansaço, ele adormeceu, ele sentia sono, ele sentia fome, ele sentia dor, tal qual nós também experimentamos isso. E algo que esse texto nos mostra é que Jesus aqui, o Jesus homem, ele sabe que nós somos pó. Ele conhece você melhor do que ninguém, melhor do que seus pais, melhor do que você mesmo. Ele sabe que você é pó. Jesus, plenamente divino, mas plenamente homem, precisava de descanso, precisava de dormir, de saciar o seu sono. Essa passagem nos relata como os discípulos agiram na tempestade. Mas Jesus conhece a estrutura dos seus discípulos. Ele conhece a minha estrutura. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe que eu sou o pó e que você também é pó. Jesus estivera o tempo todo do outro lado. E Marcos diz, olha, já sendo tarde, então ele devia estar exausto, cansado. Jesus homem e Jesus Deus. Esse mistério que nós entendemos. E como Jesus trata os seus discípulos aqui, nós vamos perceber que ele conhece as fragilidades daqueles homens que estavam com ele, aqueles pescadores. Mas uma aplicação que nós temos para nossas vidas é porque Jesus conhece as nossas fragilidades. Ele sabe onde é o nosso calcanhar de Aquiles. E Ele não tripudia em cima das nossas fragilidades, como não tripudiou em cima das fragilidades dos seus discípulos. Ele é o Salvador de homens e mulheres com corpos cansados, corpos exauridos, corpos machucados. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que você precisa para o seu conforto a cada manhã. O autor de Hebreus fala um pouquinho acerca disso. Ele diz, olha, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele usa aqui um duplo não. É como se ele dissesse, olha, porque temos um sumo sacerdote que se compadece. Quando ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadece. Portanto, o Senhor que nos conhece.
No amor não existe medo, porque Cristo é o Senhor da criação. Não há nada na criação que não esteja sob o senhorio dele. Uma frase muito bacana, deliciosa de ouvir, de Abraham Kuyper, é quando ele diz que Jesus, olhando esse universo, ele diz: olha, não tem 1 centímetro sequer que Jesus não possa dizer é meu. Portanto, ele é o Senhor de toda a criação. Nós aprendemos que ele é o Senhor da criação. Ele deu ordem aos ventos e os ventos obedeceram. Ele criou todas as coisas. As obras da criação reconhecem a voz do seu Criador e, como servos obedientes, aquietam-se. Nós precisamos nos lembrar que somos criatura sempre. Isso parece muito lógico, e é lógico, mas isso deve ser relembrado com muita frequência. Não há tempestade que o Senhor Jesus não seja capaz de transformar. E Ele não faz isso apenas por nós, mas para a glória dEle. Ninguém precisa entrar em desespero. Basta aproximar-se ao Senhor. Como um pecador que se reconhece nessa condição, como aquele publicano que não tinha coragem de se achegar e orava dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. O Senhor Jesus é um cirurgião cardíaco que conhece muito bem o funcionamento do coração dos seus discípulos. Por isso ninguém precisa se desesperar, temendo não chegar ao final da jornada, porque Ele que conduz a embarcação ao destino, mesmo em meio às tempestades. Nós aprendemos nesta passagem que Jesus é paciente, é misericordioso, conhecendo a nossa estrutura, sabendo que nós somos pó, e Ele usa de misericórdia. Os discípulos poderiam ter se lembrado de Jesus, porque muito antes Jesus curou um homem da mão ressequida. No sábado, Jesus fez a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus curou um leproso. Jesus curou um endemoniado em Cafarnaum. Jesus curou o servo do centurião. Mas na hora da tempestade, parece que o olhar fica muito preso naquela situação, e nós esquecemos do Senhor da glória. Os olhos deles estavam unicamente na tempestade, no perigo do barco afundar, e foram acordar o Senhor. Mas Jesus os trata de modo gentil. E um dos sinóticos diz: por que vocês são tão tímidos? E aqui em Marcos, o Senhor diz assim, após repreender o vento, a partir do no verso 25: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Não se lembram do que eu fiz? É como se ele estivesse dizendo isso. O Senhor Jesus é compassivo, cheio de misericórdia. O salmista, no Salmo 103, verso 13, ele diz: olha, como um pai que se compadece dos filhos, assim é o Senhor que se compadece dos que o temem. O Senhor sempre terá compaixão de nós, de você, de mim, das nossas frágeis estruturas. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. O Senhor Jesus nos conhece. Nós não precisamos proteger a nossa reputação diante do Senhor Jesus, nem diante das pessoas, porque a nossa reputação foi totalmente arruinada na queda. A queda arruinou completamente. Eu me lembro quando servia o exército no RCG, o Regimento de Cavalaria de Guarda. Atrás tem uma área de acampamento em que eles fazem uma experimentação com os novos recrutas, e lá eles chamam de um campo de rala, porque lá eles ralam aqueles novos recrutas. E eu me lembro de um dia que nós estávamos participando de um exercício, e duram, se eu não me engano, na época durava 15 dias, e nós tínhamos que rastejar em meio a uma lama esbranquiçada, carregando um fuzil, tentando não deixar nos sujar, mas nós ficamos imundos, o rosto com aquela lama branca, e todos nós ficávamos assim. Nós não nos envergonhávamos que todos nós estávamos assim. Nós não precisávamos defender a nossa reputação, e diante desse mundo nós também não precisamos.
O único que se preocupa com a nossa reputação é o Senhor Jesus. E Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe a quantidade da lama que impregnou em nós na queda. Mas Ele sabe também que com a sua morte na cruz, Ele nos lavou por completo. Por isso Ele conhece como nós realmente somos. A boa notícia é que o Senhor Jesus nos restaurou, nos deu novas vestimentas, e agora nós podemos caminhar a despeito das tempestades e esperar nele. Nós não precisamos ter medo mais de ter o nome lançado no Serasa celeste, porque é impossível que nos retirem tão grande salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. O Senhor jamais rejeitará os seus defeitos. Ele os conhece todos, todos, até os que você nem sabia que tinha. Ele os conhece todos. E Ele te trata com graça, assim como me trata com graça, da mesma forma que Ele disse para os discípulos: onde está a sua fé? Ou por que vocês são tímidos? O Senhor continua sendo paciente nos momentos difíceis em que nós passamos pelas tempestades. Uma tempestade fora do comum. Aqueles homens acostumados com tempestades, aquela parecia diferente, porque ela tinha um propósito. Ela tinha um propósito de ensiná-los que, estando Jesus naquela embarcação, eles estavam seguros, por mais que ao redor o vento e as águas sacudissem o barco para todo lado. Ali os discípulos aprenderam que o Senhor tem controle, não só sobre as multidões, os doentes, os demônios, sobre a morte, mas também sobre os ventos, sobre a água e sobre toda a criação. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor sobre qual senhorio nós nos submetemos. Por isso os discípulos fazem essa pergunta: quem é este que até os ventos repreendem? Porque isso só poderia vir de Deus, poderia vir apenas do Senhor. Uma fé vacila e ela precisa de sustento. E essa tempestade foi algo utilizado pelo Senhor para sustentar os seus discípulos, trazendo conforto, que o clamor na angústia humana, que sempre desperta o Senhor enquanto Ele descansa na tempestade. Os discípulos deixaram-se dominar por medo da tempestade, quando deveriam se lembrar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse texto nos ensina isso hoje. Nós podemos enfrentar tempestades, mas nós temos um Redentor que está exaltado à direita de Deus Pai, que é o mesmo, que é eterno, que não muda, que é fiel. Sei que Jesus tem um custo, enfrentar tempestades com frequência, mas temos um Redentor que sabe o que é enfrentar tempestade. É possível que, mesmo conhecendo o mar e as suas tempestades, ainda tenhamos medo delas. Aqueles homens estavam caminhando com Jesus, haviam presenciado coisas que nós não conhecíamos, que nós não presenciamos. Com muito mais propriedade poderiam falar de Jesus, mas mesmo assim sentiram-se inseguros quando veio a tempestade. Mas era um tempo de ensino e de aprendizado daquele Jesus, Deus e homem, que sentiu fome, sentiu frio, dor, cansaço, precisou dormir naquela terra poeirenta. Provavelmente tinha calcanhares rachados, porque não tinha talvez os produtos de hoje. Muito embora pudesse se passar um óleo, mas o óleo com a poeira devia virar um negócio muito bacana. Mas é aquele Senhor que sustenta o seu povo. Outra lição que esse texto nos mostra é que ter uma fé salvadora não significa estar pronto para ser testados. Muitas vezes, mesmo tendo uma boa teologia, quando vem o momento difícil, nós titubeamos, mas o Senhor conhece a nossa estrutura. Jamais nos esqueçamos que no amor não existe medo.
Esse amor lança fora o medo, o amor de Cristo lança fora o medo. Há um custo em seguir Jesus. Cristo, Deus e homem, que experimentou privações como nós. Cristo, que é Senhor de toda a criação. Vamos orar? Ó Deus bendito, Deus santo, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos ensina até enquanto nós estamos dormindo. A Tua palavra nos sustenta no dia a dia. Muito embora nós, em momentos de tempestade, às vezes vacilemos, mas o Senhor, na sua misericórdia, não nos rejeita por isso. Pelo contrário, o Senhor a utiliza para nos edificar por meio da Tua palavra. Que o Senhor possa edificar a Tua igreja por esta palavra. Que o Teu Espírito Santo, que é especialista em aplicá-la aos nossos corações, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, que sempre prevalecerá sobre as obras das trevas. Essa é a noiva do Senhor, da qual fazemos parte com muita alegria, esperando sempre no Senhor. Ó Deus Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, nos enviou Cristo Jesus para morrer na cruz, e nos deu esse entendimento por meio do Teu Espírito Santo, abrindo os nossos corações. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.